Hoje é o meu primeiro encontro com a doula Natália. Encontro ou consulta que se fala? Encontro. Encontro? É. E eu não vim preparada não, viu, gente? Eu quero, como é o primeiro dia, eu vou deixar ela falar e depois eu faço as minhas anotações para os próximos encontros. Por que o parto normal? Porque é melhor para a gestante, pro bebê também, né? Porque é natural, né? Não vou ficar sofrendo um mês depois na cesárea e tal, cicatrização e tudo. E pra você, por que é normal? Normal? Acho que também, né? A gente pensou igual, né? Cesárea é um artifício do homem para poder facilitar. Exato. Então, o normal é uma coisa... Além da cicatriz enorme também, corta várias peles, pode dar celulite, problema, 7 camadas. É isso mesmo? Porque às vezes eu faço essa pergunta e falo, porque, sei lá, não tenho nada contra, mas ok, vamos tentar o normal. E aí, hoje em dia, a gente tem um sério problema, né? Porque a gente tem uma cultura cesarista, né? E a cultura, e a cesárea, ela tá muito fácil. Ela tá muito fácil, ela tá um pulo ali. Se você quer cesárea, ok, quer cesárea e pronto. Então, acho que quando a gente pensa num parto normal, é importante a gente ter pra gente o porquê que a gente quer isso. Qual que é o que nos leva a ter essa escolha? Porque hoje em dia, infelizmente, não é só querer, né? Então, se você não tiver um foco hoje no porquê que você quer o normal, então perde o sentido. Quando a gente fala de parto normal humanizado, enfim, qualquer tipo de parto normal de cócoras, na banheira, surge um monte de dúvidas e um monte de mitos que, na verdade, foram criados em cima disso. Provavelmente não existe assunto mais envolto em medos e tabus que o parto, né? Então todo mundo morre de medo, não só a mãe como o pai também. Então, a mensagem subliminar que é dada para as mulheres é que elas não têm mais a capacidade de parir. Se você vai em São Paulo, no Hospital São Luís, 90% dos partos são cesarianos. Então, poxa vida, o que acontece com essas mulheres? Se você fala que cesariana é um procedimento de risco, que você só deve usar cesariana num momento que a mulher precise de cesariana, para aquelas mulheres que precisem. Deve ser medo também, né? Muito medo das Muito mulheres. medo. Não, cara, e virou uma coisa meio cultural no Brasil, eu acho, né? Virou meio cultural mesmo. Agora você... Eu fico atrás, não fico na frente não, né? A mulher hoje em dia, ela não, se você for ter parto normal, você vai ter problemas. Vai estragar o brinquedo. Vai estragar o brinquedo do marido. Tipo, tem todas essas questões, né? Se hoje eu falo pra vocês assim, olha, gente, o parto normal, vocês têm um risco de 3,5% de ter um problema com vocês. E 8 vezes mais, o risco é maior de seu bebê ter um problema. Você ia ter parto normal? Você fala, não, você é louco. Não vou correr esse risco. E aí, se a gente colocar essas porcentagens ao contrário, falar que essa porcentagem é da cesariana, e é da cesariana. Só que o impacto não é tão grande. Quando a gente fala da cesariana, o impacto não é tão grande. Fala, tá bom, mas eu tive, não tive nenhum problema, minha mãe teve, não teve nenhum problema. E aí, essa mensagem se é dita, que a mulher hoje em dia não tem mais a capacidade de parir. Então, o que seria, né, das avós, do passado, das mulheres do passado, que só tinham a possibilidade de parir de parto normal. Então, vamos desvendar alguns mitos, né? Então, um dos primeiros mitos que são, acho que um dos maiores, que é a falta de dilatação. Eu tive uma cesárea, minha primeira cesárea foi por falta de dilatação. Então eu não estava nem em trabalho de parto, eu cheguei com 40 semanas, o médico fez um toque e falou, olha, você não tem dilatação. E isso é puro mito. Tecnicamente, falta de dilatação não existe. Em raríssimos casos, a mulher, quando o bebê tem algum problema, a mulher está com algum problema, esse parto ele acaba se estendendo, essa dilatação acaba se estendendo um pouco mais. Então passa das 42 semanas. Eu já ouvi casos de bebês perfeitos e mães perfeitas que a gestação chegou a passar de 42 semanas. Sério? 42 semanas e 3 dias. Meu Deus. Né? Mas são raros os casos. Então, raríssimas vezes você vai ouvir alguém que realmente não entrou em trabalho de parto, não teve dilatação. É muito comum ver mulheres chegando cedo demais no hospital, em pródromos, que é aquela fase, o falso trabalho de parto, e o médico toca e fala, olha, você tá com 2 centímetros, então você não vai ter dilatação. Mas ela nem entrou em trabalho de parto ainda. Então pode acontecer sim uma evolução difícil da dilatação, então eles colocam 1 hora, 1 centímetro por hora. É o que eles falam para todas as mulheres, que todas as mulheres dentro do padrão têm que dilatar 1 centímetro por hora. Não, na verdade é um parâmetro errado, né? Porque, imagina, eu levei 19 horas para dilatar 10 centímetros. 19 horas de trabalho de parto, meu Deus, sofrendo. Foi ótimo. Você tomou anestesia? Não. Não?
Mas foi em pedi. casa? Você fez em casa? Não, foi Ou no não, foi hospital. no hospital mesmo, Foi no né? mesmo. Ah, tá. Ia ser domiciliar, eu queria que fosse domiciliar, mas aí, em conversa com a minha médica, ela falou, olha, por conta das 2 cesáreas, não é bacana. E eu entendi, eu falei, ok, sem problemas, não tem porquê, né? Claro. Não vamos bater de frente. Então eu tive no hospital, mas eu falei, olha, eu gostaria de tentar o normal até quando desce, né? Porque eu acho que é esse o cerne, né? Você tentar até onde você consegue. E aí a equipe tem que ser muito bacana, o médico tem que ser muito bacana, pra ele entender que realmente aquele ponto ali não dá mais, você tem que fazer uma cesariana ou senão não, dá pra continuar. Provavelmente alguma interferência do ponto de vista emocional, às vezes quando a dilatação demora muito tempo, e no meu caso eu sei que foi emocional, pode demorar, enfim, várias questões emocionais podem acontecer durante o trabalho de parto que você bloqueia essa progressão do parto. Então, às vezes, interferência emocional ou mesmo do ambiente. Eu percebo que, assim, muitas vezes eu fico na casa da pessoa, da gestante, do casal, durante um tempo, e o parto tá super bem, as contrações estão direitinhas, você começa a contar, falar, tá certinho, tá vindo de 5 em 5 minutos, vamos ir pro hospital agora. Aí chegou no hospital, acabou, não tem mais contrações, você fala, Então, esse ambiente externo aumenta a adrenalina do corpo da mulher, a mulher para. Entendeu? Qualquer mamífero faz isso. Então tem que ir pro hospital só quando a contração tiver de 5 minutos? É geralmente quando a gente vai. Ah, é? Porque aí você chega lá com uma dilatação de 5, 6 centímetros. E aí essa parada de progressão que acontece, que é normal acontecer no hospital, ela dura menos tempo. Então se você vai pro hospital com uma dilatação 2 centímetros e contrações de 10 em 10 minutos, então você não tem aquele nível hormonal, ou aquele boom hormonal no seu organismo ainda, né? Então quando você chega no hospital, cai, aumenta a adrenalina, a ocitocina baixa, e pra voltar de novo, demora muito tempo. Tem que ter sangue frio, hein? Estourar a bolsa e não ir pro hospital, ficar esperando a contração em casa. 5 minutos, agora eu vou. E também não, depende muito, né? Tem mulheres que a gente vai antes, né? Na verdade, assim, o ambiente externo pode ser prejudicial na sua casa. Às vezes na você tá na sua casa. Em casa pode ser porque pode, tá nervosa por causa disso e tal. Também. Eu já vi casos de gestante que eu tava na casa dela e ela falava, não, eu não aguento, eu não quero, eu vou pro hospital, eu vou estar mais tranquilo lá. Esse é o máximo, cordão enrolado. Então o cordão estava enrolado no pescoço do bebê. Se fosse parto normal, ele iria se enforcar e morrer. Vocês já ouviram isso? Já. Já ouvi. Mas isso já ouvi muitas vezes. Já? É mito, eu não achava gente. que era mito, não. É mito. É e mito mesmo. Eu vou explicar pra vocês assim, Peraí, a questão... tem umas doenças que o neném pode nascer por aquilo ter causado uma certa asfixia, não tem? Então, vamos só pensar um pouco na questão fisiológica pra vocês verem. Quando eu vi isso, eu falei, gente, faz total sentido. Quando o bebê tá dentro da barriga, ele não respira por vias aéreas. Então, o único ar que ele recebe é pelo cordão umbilical. Então, não tem como ele asfixiar o bebê se ele não respira por vias aéreas. Uhum. Então, o cordão umbilical é bem comprido e é preenchido de gelatina elástica. Se vocês tiverem coragem na hora de ver, ele é mais ou menos dessa grossura, o cordão umbilical, e você pode dar nó nele. Você pega ele, você dá um nó. Ah, é? Que ele não fica. Vou pegar o cordão umbilical. A gente já fez esse teste. É uma tripa, mas É. exatamente isso. Você dá um nó e ele não fica. Existem casos raríssimos que a gente chama de nó verdadeiro de cordão umbilical. Que ele dá um nó tão forte, tão apertado, que dentro da barriga, o bebê ele sofre porque ele não consegue ter todos os nutrientes, o oxigênio que ele precisa. Mas que isso nada tem a ver com a questão respiratória do bebê. Isso, é. Outro mito também, muito dito, bacia estreita, bebê grande demais. Já ouvi também. Também já ouvi demais. Então, meu médico disse que meu bebê é muito grande pra minha bacia. É mito antes do parto. Antes do parto acontecer. Você marcar uma cesariana. Por conta disso. Por conta disso. Existe hoje um exame que se faz, que eles falam assim, ok, você quer parto normal? Você vai no consultório e fala, tá bom, então vamos fazer uma ultrassom que a gente vai medir o tamanho da sua bacia e o perímetro cefálico do bebê, a gente vai ver se aquele bebê cabe na sua bacia. Aí eles vão lá e falam, ih, ó, na hora que você entra em trabalho de parto, provavelmente a bacia expande, ela abre. Né? Então ela tá aqui, ela vai fazer esse movimento aqui de abrir. Como o médico na hora dizer que a cabeça do bebê não vai passar, não na hora do parto, isso eu digo antes do parto, né? Que a cabeça não vai passar através do exame de ultrassom. Então a mulher entra em trabalho de parto, ela tem a dilatação completa, 10 centímetros, só que o médico toca, o bebê tá lá em cima. E ele não desce, você pode, né? Prever que é uma desproporção cefálico-pélvica. Então o bebê passou da hora. Na verdade, o bebê não tem prazo de validade, né? Vamos colocar ali, válido até... Então passou de 40 semanas, que a gestação a termo, ela é de 37 a 42 semanas. Eu nasci de 44. 10 meses. Tá vendo? Você passou da hora. Eu passei da hora. Nasci com unha, cabelo. Nasci com tudo. Prontinha, pronto.
Nasci com tudo. Já tava com a festinha de 1 ano até preparada. Minha mãe tava tentando normal, mas quase me matou fazendo isso. Porque assim, depois que você passa de 40 semanas, não é que vai existir um problema muito grande, mas você tem que começar a fazer um acompanhamento maior, né, da gestação. Então, eu cheguei a 41 semanas e 4. Então, quando chegou na 40, ela falou, eu quero te ver 2 vezes por semana, pra gente começar a monitorar melhor. Tem uma regra, assim, entrar em trabalho de parto, a bolsa tem que estourar antes ou não necessariamente a bolsa estoura? Não, na verdade é mais difícil de acontecer. O mais fácil é que você entre com as contrações primeiro. E aí durante o trabalho de parto, a bolsa rompe. Ou às vezes nem rompe, vocês já viram casos disso? Já ouvi falar que nem rompeu, mas... São difíceis, mas acontece. Mecônio. Tem uns mitos que é sobre isso? o mecônio. Que palavrão é esse? Nunca ouvi falar nessa palavra. O mecônio é aquele primeiro cocô do bebê. Tá. Aquele que é pretinho, meio melequinho. Comeu, não sei o que, ingeriu, né? Comeu cocô. Essa criança sempre ia comer cocô quando era pequena. Às vezes a gente fala. Eu comi. Comeu cocô quando era criança? Não, mas o meu não foi o mecônio, não foi o primeiro cocô. É o mecônio, né? Não, eu comia, assim... Não, ela comeu mesmo de brincadeira, já fora da barriga. Já fora da barriga. Fazendo Minha mãe me achou com a fralda aberta comendo cocô. Fazendo cara feia e continuava comendo. Mas não foi o mecônio, não. O mecônio é dentro da barriga, quando o bebê... Não, o primeiro cocô que o bebê faz, e assim, nas primeiras semanas, quando ele só tá recebendo aquele primeiro leite, que é o colostro, é normal que ele faça um mecônio. Na verdade, tá limpando, né? Porque imagina, ele engole aquele líquido amniótico pra poder começar a trabalhar as funções fisiológicas dele. E um dos últimos órgãos a se formar, antes do pulmão, né? Que o pulmão ele é o último, é o intestino. Então, se o bebê chega num período ali que ele tá já com o intestino formado, ele pode soltar o mecônio. Mas ele pode soltar o mecônio, alguns estudos mostram que o bebê solta o mecônio durante a gestação. E que isso não causa nenhum problema pra ele mesmo, porque ele não aspira esse mecônio. O problema do mecônio é quando o bebê aspira. O primeiro cocô vai pro pulmão dele. Então, quando que a gente detecta mecônio? Às vezes, tem um exame que eles fazem, que eles colocam, parece um cristal, eles colocam assim dentro da vagina e eles conseguem verificar lá a bolsa amniótica, então às vezes eles conseguem detectar por ali se tem mecônio ou não. Mas se tiver mecônio e o batimento do bebê estiver ok, não tem por que correr fazer uma cesariana. Qual que é o problema? Às vezes o mecônio ele é solto por algum sofrimento fetal, alguma coisa que causa um sofrimento que a gente não sabe, por N motivos, uma placenta descolada, parcialmente descolada, e o bebê passa a não receber todo aquele nutriente, aquele oxigênio que ele precisa. Então ele entra em sofrimento fetal. O problema é que esse bebê é um bebê que vai nascer cansado. Então quando ele vai nascer ávido para respirar, ele vai querer respirar. Na hora que ele nascer, ele vai fazer... E aí é o perigo dele aspirar esse mecônio. Não é nem engolir, né? O negócio é ir pro pulmão. É ele aspirar esse mecônio. O que acontece? O mecônio não é sinal de cesariana. Se o bebê tiver com sinais vitais ótimos, então rompeu o bolso. Aí você olhou ali, tem uns filetezinhos marrons, né? Junto com o líquido, tem aqueles filetes marrons, tudo. Você fala, puxa vida, e agora? Rompeu o bolso. A gente já não pode garantir que você vai ficar em casa. Vai ter que monitorar o bebê. Então você vai pro hospital, chega lá, monitorando o bebê. Ele tá com sinais vitais ótimos, você também tá tudo bem, trabalho de parto pode correr normal. Tem sim que fazer cesárea se você tiver mecônio e sofrimento fetal. Então a OMS fala o seguinte, a Organização Mundial da Saúde, que você tem que fazer cesárea em 15% das mulheres. Em cesárea eletiva. A cesárea que você marca a data. Só 15% das mulheres vão precisar de cesárea eletiva. Por causa de quê? Prolapso de cordão com dilatação não completa. O que é o prolapso de cordão? É quando o cordão sai primeiro que o bebê. Qual que é o problema disso? Porque na hora que sai o cordão, geralmente sai quando rompe a bolsa prematuramente, então o médico vai lá e põe aquela agulha de crochê gigante, tem uma pontinha assim pra romper a bolsa. Aí vem aquele líquido pra baixo. Por isso que muitas vezes o médico fala, rompe bolsa, não levanta, fica deitado, coloca a perna pro alto, porque vem muito líquido. E numa dessas de vir um líquido, dependendo de onde tiver o cordão umbilical, ele pode sair primeiro. E aí na hora que ele sai primeiro, o bebê vai junto com a cabeça ali, ele prende, e aí ele para de fornecer o oxigênio pro bebê. E é um problema grave, que tem que se fazer uma cesariana super rápido. Então, descolamento prematuro de placenta, com feto vivo, fora do período expulsivo, né? Então você tá em um trabalho de parto, ou fora de trabalho de parto, e você tem um sangramento muito grande. Qual o problema quando isso acontece, esse descolamento prematuro? É quando ela solta da parede do útero. Então ela pode soltar parcialmente e aí sangra bastante, ou total. Agora, se tiver início de trabalho de parto ou nem tiver entrado em trabalho de parto,
aí é arriscado, então o ideal é que vá para cesárea nesses casos também. Placenta prévia, parcial ou total. Então placenta prévia é quando ela fica perto da entrada da cervix aqui, do canal de parto, né? Então se ela tá aqui pertinho, e às vezes ela tá, vamos supor, o canal de parto tá aqui, o bebê fica encaixadinho aqui, né? E a placenta tá aqui. Ela tampa o espaço, né? Aí na hora do trabalho de parto, na hora que dilata o útero, tem que a movimentação toda uterina, a placenta sai primeiro. E aí, como é que fica o bebê lá dentro? Não dá pra puxar a placenta até o bebê. Vamos puxar pelo cordão. Vem pelo cordão. Vem, criança, não dá. Porque ele fica totalmente sem oxigênio lá dentro. Então, herpes genital com lesão ativa no momento em que se inicia o trabalho de parto. Todo mundo fala que herpes genital é indicação de cesárea. Mas depende muito, né? Se ela estiver ativa, se a lesão estiver ativa durante o trabalho de parto, quando você entrar em trabalho de parto, sim, não é bacana o bebê passar por ali. É isso, gente. Acho que essas aqui são os principais mitos e essas são as reais motivos de uma cesariana, que são super poucos, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas de vocês também. São 5 encontros, né, Natália? 5 encontros, esse é só o primeiro. Aí cada um tem um tema, assim. O próximo a gente vai falar sobre as fases de trabalho de parto, que é bem interessante. E se vocês tiverem dúvidas, escreve aqui pra mim que na próxima consulta, encontro, eu pergunto também, tá? Obrigada mais uma vez. Beijo. E a gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher. Até lá.